que o apóstolo Paulo aborda. O apóstolo Paulo quer mostrar para os judeus tudo o que estava acontecendo. Mas o negócio que para Paulo era só peia, porque ele mexia na ferida dos judeus, e ali é um povo ferrenho. Vamos ler? Já foi feita aqui a introdução, mas eu quero ler ainda aqui, no início aqui, a introdução, que nos diz assim, para entrar no tópico 1. Em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só corpo. Agora, Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos, a igreja. E por falar isso, nós estamos em uma escola bíblica dominical. Vocês lembram pela primeira vez quando o Senhor Jesus fez menção da igreja? Vocês se lembram? Todo mundo aqui lembra. Mas assim, é uma coisa que a hora que você pergunta, às vezes não vem o foco. Mas quando eu citar, todo mundo vai lembrar. Lembra quando o Senhor Jesus disse assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava conversando com quem? Com Pedro, está vendo? Ali o Senhor estava falando da igreja geral. E depois, mais à frente, eu acho que no capítulo 18, ele fala da igreja local. Ali ele diz assim: olha, se você tiver algum problema com o irmão, vai com ele até a igreja. Porque depois de você tentar pelejar com ele e ele não mudar de atitude, vai com ele até a igreja, né, pastor Miro? E aí, se lá na igreja vocês não conseguirem reverter essa situação, aí vocês considerar ele como o quê? Publicano e pecador. Está lá no capítulo 18 de Mateus. E antes no capítulo 16, quando ele conversa com Pedro. Então veja bem, a revelação do mistério, que na verdade, essa revelação mesmo, ela vai ser contada a partir do capítulo 2, não é isso? No tópico 2 aqui, ó. Tópico 1 aqui vai falar primeiro em relação a Paulo ser prisioneiro, dispenseiro e embaixador. Depois é que ele vai entrar, que o professor vai entrar mesmo na revelação do mistério. E diz assim: como mordomo e dispenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos. O pastor Juvenil gosta muito de falar dessa questão de mordomo e dispenseiro, não gosta? Ele sempre gosta de perguntar aqui na igreja a questão de ser mordomo. Absa, o microfone, por favor. E eu quero que você pegam também, Absa, porque nós vamos ter que ler bastante aqui, viu? Essa lição precisa ler, né, pastor Machado? Pode ler aí, viu, pastor Machado? Vamos ler. Não adianta ser mordomo se não cumprir a palavra mordomia, que é o serviço prestado a Deus. Que adianta a pessoa? É mordomo, é bom administrador, administra as coisas do mundo e tudo, a sua vida, a sua família, mas não cumpre o serviço de Deus, que é a mordomia. Exatamente. Na verdade, assim, ele não é um distribuidor, né, pastor Juvenil? Ele não é um distribuidor. A mordomia é mais ou menos baseado nisso aí, é você distribuir. É o que o apóstolo Paulo mostrou para a igreja o tempo todo. Deus dava para ele, por quê? Porque ele estava como dispenseiro, na dispensa de Deus. Deus dava para ele e ele revelava. Tanto é que o apóstolo Paulo falou muito de mistério. Mas não é como nós vamos ver na revista, mas não é um mistério, não é uma coisa oculta. Pelo contrário, era mistério porque era só Deus que sabia, mas agora Deus está revelando. A própria lição vai falar para nós aqui. O próprio Deus está mostrando e está colocando à mesa para nós servirmos, para nos servirmos. Paulo, o prisioneiro. Vamos ver. Quem quer ler, por favor? Pode ler. Tópico 1. 1. Paulo se intitula como prisioneiro de Cristo, declarando sua plena confiança em Deus. Ele tinha plenas convicções de que não somente havia recebido a revelação do mistério, mas também havia sido comissionado a difundi-lo entre os povos gentios. O teólogo e escritor Martin Lloyd Jones afirma que
O principal motivo da prisão de Paulo foi seu anúncio do Evangelho de Cristo, tanto para judeus quanto para gentios. Ele enfureceu os líderes judeus com seu estilo de mensagem. Estes, por sua vez, o conduziram à prisão em Jerusalém e, posteriormente, a Roma. Na perspectiva de Paulo, a prisão não era algo que lhe causasse transtornos ou infelicidade. Era para ele um grande privilégio. Paulo acreditava na soberania de Deus e estava ciente de que tanto sua vida quanto sua prisão estava sob o senhorio de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, por que Paulo enfureceu o povo? Por causa da fidelidade dele para com aquilo que Deus tinha revelado a ele. Nós podemos ver pelo menos 3 aspectos aqui dentro de prisioneiros. Vamos ler 1 Coríntios, a primeira dele, aos Coríntios, capítulo 7, verso 22. Nós vemos aqui 3 pontos. Aí quem achou pode dar um sinal aí para poder ler. Eu achei aqui. Pode ler. 7:22. Isso. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. A minha tradução, que é atualizada, ela diz que você agora é escravo de Cristo. Você foi liberto, mas você tem um Senhor. Você continua tendo um Senhor. Você não é dono do seu nariz. E o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós que ele é um prisioneiro. Pode ler, por favor. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Para aí, vamos explicar uma questão. Ele era escravo aqui do mundo. Ele tinha um senhor lá no mundo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele agora foi liberto disso aí. Primeiro senhor que ele foi liberto, do pecado, da escravidão, da mão de Satanás. Continue. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Fechou, né? Você foi liberto da escravidão que você vivia nela e você dava a sua vida para fazer. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim: e o que é que vocês escolheram naquela época, que não é só vergonha hoje? Porque o salário do pecado é a morte. Tudo que vocês plantaram é só vergonha, é só decepção. Mas agora vocês têm um Senhor e glorifica Ele. Então quer dizer, nós somos agora escravo do Senhor, nós somos servo do Senhor Jesus, prisioneiro do Senhor Jesus. Para quê? Para esta obra que o apóstolo Paulo está mostrando para nós como igreja, para esta obra de quê? De difundir este evangelho, esta graça imensurável de Deus, incompreensível pelo homem próprio. Não tem como o homem entender nem ter conhecimento disso aqui. Tanto é que o Senhor Jesus, e eu creio que eu vou repetir isso várias vezes, tanto é que o Senhor Jesus disse assim, olha, lá no capítulo 6 de João 44, quem achar aí pode até ler. Olha, por que vocês estão arrazoando entre vocês aí? Se o Pai que me enviou não trouxer a vós até a mim, de vocês mesmos vocês não vêm, vocês não têm condição de enxergar, de alcançar isso. E aí é que nós temos 3 aspectos aqui que o apóstolo Paulo mostra para nós dentro desse prisioneiro aqui. Vamos ler. Quem achou o que eu falei primeiro aí? João 6,44. Isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo? E depois, lá do outro lado, acho que 60 e tantos já dos versículos aí, ele torna a repetir isso aqui. Porque o apóstolo Pedro disse para ele assim, olha, Jesus falou, vocês também querem ir? Pedro diz assim, e muitos fazem uma colocação errada. Pedro disse assim, olha, uai Senhor, para onde iremos nós? Aí muitos dizem assim, só tu tens palavras de vida eterna, e não é isso que está escrito. Tu tens palavras de vida eterna. Pode conferir aí. É um antes desse que eu te falei. Respondeu, pois, Jesus... não. Antes daquele 44, né? Não, lá no 68. 68. Isso. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Está vendo aí? Não é só tu tem. É porque é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus uno, mas é um Deus trino. Agora vamos... Está entendido? Amém? Agora vamos ver aqui 3 colocações do apóstolo Paulo como prisioneiro. Efésios 3:1. Primeiro,
por vós. Presta bem atenção, quem achou aí pode ler. Fica com a Bíblia aberta, irmãos. Vamos ler a Bíblia bastante hoje. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, Ó, primeiro gentios. ponto. Primeiro ponto. São 3 pontos aqui que o apóstolo Paulo deixou. É de suma importância nós frisarmos isso. Por que ele era prisioneiro? Irmãos, o apóstolo Paulo teve um entendimento tão grande, uma revelação tão grande, que nós não conseguimos acompanhar. Primeiro ponto, ele era prisioneiro por nós. Tanto é que ele escreve a carta aos Gálatas, Miro. Ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto. Estão entendendo, igreja? Depois ele diz assim, que cumpra em mim o resto das aflições de Cristo. Por amor de quem? Da igreja. Vamos para o outro agora, 4 de Efésios 1. O segundo ponto. O versículo 4? Isso, não, capítulo 4 e 1 de Efésios. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Viu, pastor Juvenil? Prisioneiros do Senhor. Eu tenho um Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho, pastor Toninho. Eu fui arregimentado para isso, eu sou um mordomo, eu sou um ministro. E o apóstolo Paulo, quando faz essa colocação de ministro, ele coloca 2 sentidos de ministro. Um primeiro aqui é como aquele ministro, aquele que ficava no fundo da embarcação remando. Ali tem o sentido de ministro. E o outro sentido do que ele coloca para os Efésios, que é o sentido de como dispenseiro, distribuidor, mordomia, o qual o pastor Juvenil já falou. Ele não queria ficar cego outra vez, não. Você acha que ele ia bobo, ficar cego de novo? Exatamente. Oh, meu Deus. Será que nós vamos ter que passar por isso, pastor Juvenil, para realmente empunhar a bandeira de Cristo, Miro? De negar a nós mesmos? Será que vamos ter? Agora vamos para o tópico 6:20. Fechando aí por causa, mas o final de tudo isso aí. Vamos ver o 19, que o 19 também fala. 19, né? Isso. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, Ó, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. isso. Embaixador, nós vamos ver aqui no 3. Embaixador é de quê? É por quem? É para quê? Enviar para outro país para representar. Isso. Nós estamos representando aqui. Vocês estão vendo, irmão? Quanto nós ficamos apertados quando começamos a ler as cartas de Paulo? O embaixador, ele não está lá por conta própria, pastor Machado. E nós vamos ver mais à frente, nem vou adentrar aqui. Então, quer dizer, o ponto de partida aqui, a igreja portadora da revelação da graça divina. Ei, pastora Vera, não é fácil. Tremendo. Eu quero ler aqui um comentário aqui, um subsídio na nossa lição, do apóstolo Paulo como prisioneiro. Olha o que o comentarista pôs aqui na revista dos professores. Aquilo que para muitos era visto como provação, e nós temos visto isso hoje, né, pastor Machado? Qualquer coisinha que alguém da igreja ou nós mesmos começamos a enfrentar uma luta e, eu estou sendo provado. Tá nada, nunca foi provado, nunca foi provação. É só mais um problema, um desespero do mundo, uma aflição do mundo. Às vezes, falta de vigilância própria, né, pastor Juvenil? E aí diz que está sendo provado. Não. A provação, irmãos, é completamente diferente. Aí o comentarista diz aqui, na visão de Paulo era uma oportunidade. Eu costumo dizer assim, o tolo nas oportunidades encontra as dificuldades, mas o sábio nas oportunidades, nas dificuldades encontra oportunidades. E é o que está acontecendo com Paulo aqui. Paulo estava entendendo que essas dificuldades pelas quais ele estava passando era a oportunidade de minar mais um ponto do inferno. Tanto é que nessa carta aqui ele estava preso e ali ele estava pregando para uma elite, pastor Miro.
Olha a oportunidade que Deus me deu de estar aqui nessa prisão, fazendo a vontade dEle. Porque o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele chegou a dizer: eu para mim mesmo não tenho minha vida preciosa em nada, não. Importa que cumpra em mim o que me é proposto. A minha proposta, Ananias deixou claro lá, e Deus já tinha me revelado. Importa que eu vou sofrer pelo evangelho, pelo ministério, pela igreja. Nós estamos uma igreja muito light. Se o irmão falar com a gente de travessado, aí nós arrepiamos igual um porco espinho, pastor Walter. Arrepiamos mesmo, e se brincar, joga até espinho. Moraes. Não volto nesta igreja mais. Misericórdia. Ô, pastor Julinho, glória a Deus que o senhor falou. Meu Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo apanhava igual vaca na horta, e o homem estava cantando. A vida dele, ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20. Logo, já não sou eu quem vivo. Vamos ler aí. Mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me salvou, que entregou por mim mesmo. E Ele me deu a revelação, e eu preciso, como dispenseiro, como ministro do Senhor, levar isso adiante e mostrar, porque estava em oculto. Quem achou pode ler. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Continuando aqui, ele diz assim: ele tinha certeza, Paulo, de que estava no centro da vontade de Deus. Vamos lembrar de um detalhe? José, agora governador, já não era mais um pé rapado lá da escravidão. Cedo, José amanheceu na prisão. À noite ele já estava com um anel no dedão, pastor Machado, governador do Egito, aleluias. E aí ele já poderia agora pegar os irmãos dele. Pastora, a senhora recuperou bem, né? Não, está bem, glória a Deus. Deus está no controle. Ele revela para os irmãos dele e diz assim, lá no capítulo 45 de Gênesis: olha, vocês não precisam de se entristecer e de ficar irritado com vocês por haver me vendido para cá. Foi Deus que providenciou que eu viesse para cá, para que o mundo não morresse de fome. Não está escrito assim lá não, mas esse é o propósito ali de José. Eu vim para cá pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo da mesma forma, o apóstolo Paulo entendeu o propósito do ministério que foi dado a ele. O ministério dele era para manifestar a glória de Deus no mundo. Que agora não importava mais se você era judeu, se você era gentil, você precisava aceitar o plano salvífico da cruz. Não é agora com sacrifícios, não. É o plano salvífico da cruz, e isso não foi nascido aqui agora, não. É desde a eternidade, era o propósito de Deus para isso. Desde a eternidade. Vamos fazer menção aqui para nós vermos. Isaías 42, 6, 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo. E para a luz... Peraí. Aliança do povo. Tenho aliança. Deus tinha aliança com quem? Com as nações? Hã? Com Israel. Aliança do povo, continua. E para a luz dos gentios. Continua. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Está vendo aqui Deus mostrando, já dando, vaticinando, mostrando para o povo o que iria acontecer. Só que o povo, irmãos, estava numa cegueira tão grande, que inclusive tem até um comentário aqui, eu me perdi dele, no 45, nós vamos ver mais à frente. O povo estava numa cegueira tão grande que o povo não conseguiu ver aqui
um propósito de Deus como a abertura da salvação para toda a humanidade. Porque o povo judeu estava sendo preparado para deles, olha que privilégio, deles vir o Messias, o Salvador da humanidade. E eles arrogantemente, como que de justiça própria, não conseguiram entender isso aqui. Então, aqui nós podemos dizer assim, pode dizer. Nós podemos dizer aqui o seguinte, essa chamada aqui é de Ciro. Essa chamada é de Ciro. Mas Ciro libertou por acaso os gentios? Ciro libertou foi os judeus. Troca a pilha e devolve lá para... Não, eu falo... Sim, eu falo devolver esse outro aí para o pastor lá que pegou lá. Então, aqui está profeticamente falando de Cristo. Cristo viria para que o mundo pudesse ter agora isso que ele profetizou aqui. E tanto é que João Batista na cadeia manda perguntar a Cristo se era ele mesmo que ia de vir. Porque quem tinha comunhão com Deus conseguiria ver e entender as coisas pelos escritos do Antigo Testamento. Agora vamos para o tópico 1, 2, senão nós não vamos chegar até no segundo tópico, né, Machado? Pode ler para nós, por favor. Paulo, o dispenseiro, né? Paulo cita que o Senhor o comissionou como um dispenseiro do mistério que lhe havia revelado. E lhe deu a responsabilidade de compartilhar esse mistério com os gentios. Paulo não era apenas um prisioneiro de Jesus Cristo, era também um ministro enviado por ele para revelar aos gentios as riquezas incompreensíveis e ocultas até então. Paulo havia recebido de Deus uma dispensação, né? Uma administração. Isso. O termo dispensação vem de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e nemo, que significa distribuir, repartir. Isso. Indica a administração da casa ter a chave do cofre ou o ofício de alguém que a administrava. Como administrador, Paulo deveria revelar o propósito da graça de Deus a todos os homens indistintamente. Nosso Deus, misericórdia. É justamente o que o comentarista coloca aqui. Paulo não era apenas um prisioneiro de Cristo, como alguns costumam dizer, eu sou crente de banco, só isso, eu não faço nada, eu não dou conta de nada. Pode falar, pastor Tony. Certo. Para ele mostrar aos gentios o que é a igreja. E lá na ilha de Patmos, ele revela para João como será o final. Exato, o fechamento, né? Olha O que início. privilégio dos dois, recebendo revelação. Um no sentido e outro no outro sentido. Exatamente. Mas tudo coadunado, né? Tudo coadunado. O início, o Isso. caminhar e o fechamento. Como deve caminhar, e lá ele fechou com João, Isso. mostrando como vai ser o final. Isso. Aí, voltando aqui um pouquinho, pastor Toninho, só para fechar isso aí, ó, a igreja é portadora da revelação da graça divina. A igreja é portadora. Foi entregue para nós. Pastor Walter. Só certificando mais ainda isso aí, Efésios capítulo 3, esse versículo 7 e 8 aí. Pode ler. Fui feito, olha só, fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Então quer dizer, as decisões são tomadas no céu. Isso. Paulo conseguiu tudo isso, igual nós estivemos aí esses dias discorrendo sobre Filipenses, pós todas as coisas naquele que fortalece, se Deus verdadeiramente fortalecer. Exato. Ao versículo 8, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedido o quê? A graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis. Esse insondável, tem um comentário aqui, o que antes era insondável se tornou acessível por intermédio da pregação por parte da igreja. Nosso projeto de vida deveria ser desvendar para o ser humano o eterno propósito de Deus para a humanidade. Aí significa que andar na contramão do sistema diabólico. Exato. Na contramão, porque o sistema diabólico quer
abafar isso aqui. Isso. Então, o que era insondável? Através da igreja, hoje, que nós somos organismos vivos de anunciar esse evangelho, esse mistério que é a nós, e que é o que há salvação. A salvação. E foi dado a nós, a igreja. Exatamente. E no tópico 2, nós vamos ver aqui ele abrindo justamente para esse sentido aí que você está dizendo. Então veja bem, aí o apóstolo Paulo, entendendo que ele não era só prisioneiro de Cristo, não era só prisioneiro de Cristo, mas ele era assim um portador da graça. Ele era a quem trazia a revelação do mistério que tinha dado a ele. E ele, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco que ele não procurou, ele fala, ele não procurou e nem recebeu nada disso aqui de outros, de homens. Olha para vocês verem o entendimento de Paulo e a capacidade que Paulo teve. Não foi homem que passou para ele. Aí, continuando, vamos ler Colossenses 1:25. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, Isso. que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Nós não vimos aqui, na própria colocação aqui da palavra grega, o significado aqui de casa e distribuidor, repartidor. Aí lá aos Colossenses ele diz, eu fui colocado como dispenseiro, como distribuidor. O que eu estou falando para vocês, o que eu estou revelando para vocês é o que esteve oculto, entre aspas, porque não estava completamente revelado, mas já estava vaticinado. Cristo, Deus já tinha dado o pontapé inicial. Pode falar, pastor Miro. Microfone, por favor. A revelação de Deus, ela veio antes mesmo do povo de Israel ser povo. Isso. É porque quando ele chama Abraão, ele já fala que todas as nações seriam bendito em Abraão. Então já tinha uma promessa, ok? Só que o judeu, ao formar a nação judia e tendo recebido de Deus tanto as leis, o sacerdote, eles falharam na sua missão. Qual era a missão do povo judeu? Era de ensinar as nações as leis de Deus. Porém, eles se isolaram. Acharam que eles eram santificados e os demais imundo e impuro porque praticavam coisas que desagradavam a lei de Deus. Em vez de ensinar a lei para que o povo compreendesse, não, eles isolou. Então tornou todos os demais povos conhecidos como gentil, imundos, impuros, incapazes de receber de Deus. Agora vem a grande revelação. Esse povo que é considerado imundo, impuro, incapaz por nós, Deus está falando que deles, com vocês, farão parte do corpo de Cristo. Aí, como diz o provérbio, aí o cachimbo rachou. Aí foi o problema da confusão. Aí foi o problema da confusão. E aonde Paulo chegava, vocês lembram bem que aonde Paulo chegava, tinha uma turma de judeus que estava ferrenhamente perseguindo ele e brigando com ele. E aí aqui, vamos lá para primeiro de Paulo aos Coríntios. 4, 1 e 2. 1 e 2. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Agora vamos ver na atualizada ou corrigida. Não, corrigida. Que? 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Que arrocha, hein, pastor Machado? É os homens que têm que nos considerar como ministros e dispenseiros. Nós estamos remando para que o evangelho avance.
E dentro disso aí nós estamos distribuindo as revelações e mostrando que a salvação não é para os judeus tão somente, mas é para todos os homens. É para que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação, da graça de Deus. Até me fez aqui me lembrar, Timóteo, 1 Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, eu acho que o versículo 5, 4 e 5, vamos ler lá. Isso. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vocês viram? O apóstolo Paulo estava sempre a quebrar a tradição, a justiça própria pelos quais os judeus batiam no peito. Tanto é que ele, escrevendo a carta aos Romanos, ele falou: os judeus não alcançaram a justiça que eles tanto procuravam, porque eles queriam ela como sendo deles próprias. O pastor Miro acabou de dizer aqui, ó, é para todo homem, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vocês foram escolhidos para que de vocês viessem a salvação. Vocês foram escolhidos para vocês ensinarem ao mundo. Pastor Mir deixou bem claro que iria vir o Messias, que iria vir aquele em quem era a plenitude de Deus para a humanidade. Mas eles não conseguiram entender por quê? Estavam apostatados. Amém? Podemos ir para frente? Tem alguma pergunta? 1:3, por favor. Paulo, o embaixador. Os judeus, como dito anteriormente, viam os gentios como incapazes e indignos. Em hipótese alguma, na visão deles, os gentios eram merecedores da glória e da graça divina. Para eles, os gentios somente serviam para serem escravos de Israel ou aniquilados. É nesse cenário que Deus nomeia Paulo como seu embaixador para lhes revelar que todos tinham o mesmo direito, sendo judeu ou não. Para Paulo, seu compromisso, seu comissionamento era um grande privilégio. Ele se intitula como o mínimo de todos os santos e deixa bem claro que o cargo no qual havia sido investido era um dom da graça de Deus. Um fato que é enfatizado repetidamente nas epístolas. Eu quero que alguém olhe aí Isaías 60, versículo 12. Eu já vou ler o 45, 14 para nós entendermos aqui. O apóstolo Paulo, o comentarista aqui, dizendo Paulo como embaixador, mostra para nós como que era a visão dos judeus para com os gentios. E Isaías já tinha profetizado. No capítulo 45, no versículo 14, está escrito assim, ó: assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões. Todos sabem o que é grilhões, né? E diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Olha a visão que eles conseguiam ver, dos judeus conseguia ver em relação ao mundo. Tanto é que, deixa eu lembrar vocês aqui, vocês lembram daquela mulher que chegou até Jesus, Jesus falou para ela assim: não, eu não vou tomar o pão que é dos filhos e lançar os cachorros. Às vezes nós passamos desapercebido ali, sem entender o que verdadeiramente Cristo estava dizendo para ela, chamando ela de cachorra. Não era Cristo que chamou ela de cachorra. Os gentios eram tratados pelos judeus como cachorro, indigno, povo que só servia para a manutenção dos judeus no sentido de trabalho escravo, forçado, porque eles apegavam a isso aqui. Ao que escreveu Isaías no 42, dizendo que o Messias viria e refaria os laços da aliança com o povo e seria luz para os gentios, isso eles não entendiam, não. Eles entendiam que o povo servia para ser escravo deles e ser manietado por eles.
Isso era o que eles entendiam. Agora o 60 e 12, que dá o mesmo sentido aqui. Quem achou? Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente destruídas. Vocês lembram por que os discípulos viviam em volta de Jesus dizendo assim: Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar a posição hierárquica de Israel? É agora que o Senhor vai nos libertar e nós vamos passar a dominar as nações? Está escrito isso na Bíblia não, tá? Essa era a conjuntura que eles queriam ouvir de Cristo. É agora, Senhor, que nós vamos. Tanto é que a mãe chega para Jesus e diz assim: Senhor, no teu reino, eu quero pedir ao Senhor uma coisa, que o meu filho senta um da direita e outro da esquerda. Vocês estão vendo, irmãos? A mais baixa classe dos judeus, tudo tinha essa visão. O reino de Deus vai vir e nós vamos reinar. Não era isso que o Senhor estava dizendo. Não era isso que o Senhor queria mostrar para eles. Mas estavam apostatados e não conseguiam entender. E aí nessa questão aqui de embaixador, é justamente o que eu quero focar aqui agora. Nesse sentido de embaixador, olha o que eu escrevi aqui, porque é longo, a cabeça não dá mais, pastor Miro. Diz assim, ó, embaixador, a categoria hierarquicamente mais importante de representação diplomática de um Estado junto ao outro. É o ser mais importante enviado dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil enviado para Israel, de Israel enviado para onde seja que eles tenham lá uma embaixada. Tanto é que o nosso presidente foi agora à Itália, não sei se vocês viram isso, ele ficou hospedado lá na embaixada que nós temos nos Estados, lá na Itália. Nós temos uma embaixada lá nossa, foi comprada. Ele ficou hospedado lá, quem viu pôde ver lá o tamanho. Eu creio que o quarto onde ele ficou juntamente com o banheiro é do tamanho dessa igreja aqui mais ou menos. Você viu, Abel? É uma coisa, é um luxo tremendo. E a maioria dos presidentes iam para lá. Vocês acham que eles ficavam hospedados lá? Eles ficavam hospedados nos hotéis 6 estrelas que tem em Roma. Então, olha a categoria, irmãos, que é a questão da representação. É de maior grau, é o grau mais elevado, irmãos. E o apóstolo, por que o apóstolo Paulo faz essa colocação de embaixador? O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele estava em Roma. Roma era a capital dos impérios, onde tinha representante das nações que era parceiro deles, ou que estava subjugado por eles mesmo. Ali tinha o representante. Tanto é que esses representantes não poderiam ser presos, a menos que estivesse sendo declarado guerra àquela nação. Ele era um representante ali junto com a nação que estava no domínio. Aí o apóstolo Paulo faz essa colocação escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 5, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5 e 19 e 20. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade e passou para nós isso aí. Então nós somos embaixadores. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreve as coisas, nós precisamos prestar atenção que ele está usando a oportunidade para colocar um esclarecimento que ninguém ficava em dúvida. Quando ele falava naquilo que o povo conseguia entender, fazendo da mesma forma que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre usou parábolas para expressar o que ele queria espiritualmente em alegoria secular. Assim era o apóstolo Paulo. Tremendo, irmão, a sabedoria, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu da parte do Senhor. Amém? Alguma pergunta? E aí o comentarista faz uma colocação para nós aqui, dizendo assim, olha, o que ele tinha entendido. Ele compreendia perfeitamente que a revelação do mistério e a condição estava recheada de duas grandes realidades, revelação e comissão. Ele não entendia que o favor divino não lhe fora concedido como um luxo. Não era como um luxo. Porque o Senhor Jesus já tinha revelado a ele, tinha falado para Ananias, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto convém padecer em prol do reino, Ananias. E ele tinha entendido a isso, e por isso ele dizia, olha, para mim, a minha vida não tem nada de preciosa nela para mim. Eu sou um servo, eu sou um ministro.
Eu estou aqui para fazer aquilo que me foi proposto. Tanto é que ele diz assim, ó, o que eu tinha antes, eu considerei ele tudo como esterco, perdido. Mas o esterco serve para quê? Para adubar. Então até nisso, até no que o Paulo falava que era descartado, tem função, tem sentido. Amém? Tópico 2. Deixa eu ler aqui um comentário aqui. Na revista está assim, ó. Eu ensinei que, como mordomo e dispenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos. Amém? Pode fazer. Bom, nós estávamos falando de embaixada, né? Então, você explicou muito bem o que é embaixada. É uma pessoa que representa o seu país de origem, estando num país que não é o dele, de origem. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que nós somos embaixador de Cristo porque representamos o céu ou a vontade de Deus aqui na terra, ok? Então, somos um representante. Aonde nós estiver, este pedacinho é um pedacinho do céu. Olha que maravilha, né? É bom lembrar que o embaixado, a segurança também que guarda o embaixador, também é do país de origem. Então, se nós somos cidadãos do céu, embaixador de Cristo, o pedacinho onde convivemos é um pedacinho dos céus, a segurança também que nós temos, ela vem do céu. Outra coisa que é bom se lembrar quando se fala da embaixada, o sustento também vem do país de origem. Então eu quero dizer que quando Paulo preso em cadeias, a cadeia para ele não era simplesmente aquele lugar que fechou ele, mas sim tornava uma embaixada, um pedacinho do céu, um lugar que ele estava representando Deus. É por isso que ele se gloriava nisso, porque ele vivia o céu na terra. Outra coisa bastante interessante, eu já falei do sustento, falei da segurança. Então o embaixador, ele tem todas essas mordomias, podemos dizer dessa forma, que é garantido dos céus. Então nós temos toda a segurança. Assim como Israel falhou no seu propósito, no seu chamado, na sua predestinação ou na sua eleição, a igreja tem que tomar o mesmo cuidado, que nós temos o mesmo chamado, o mesmo propósito e somos predestinados para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Então nós temos que ter sempre isso em foco. Israel falhou e nós não podemos falhar de anunciar que o Deus que morreu é o Deus que ressuscitou e é o Deus que vai voltar para levar a tua igreja. Glória Que Deus a Deus, abençoe. glória a Deus. Obrigado, pastor Miro. E essa questão aí, irmãos, é tão significativa que o apóstolo Pedro disse assim, ó, o anjo está o quê? E de redor está quem? Satanás, né? O povo tem uma mania tem alguns obreiros que gostam de dizer, eu não gosto de falar dos lá de baixo, não. Que bobagem é essa, irmãos? Vamos olhar para a Bíblia. O Senhor Jesus falou demais a respeito de Satanás. E nós somos embaixadores de quem? O pastor Mir fez lembrar de uma coisa aqui. Você acha que o embaixador dos Estados Unidos anda nos nossos carros fabricados aqui? O carro dele vem de lá. Carrão. Quem nunca foi nessas embaixadas aí, vai uma hora lá em Brasília e presta atenção para vocês verem. Sim, pastor? Tá, a palavra luxo aí, está para ele lá nos Estados Unidos. Isso, Só luxo. anda em carro de milionário. Exatamente, é. Não anda em qualquer pé de chinelo, não. Não é qualquer fusca não, né, pastor? A fusquinha já era para ele. E isso. Tanto é que a colocação, quando o apóstolo Paulo, Miro falou ali, quando o apóstolo Paulo, ei, relógio, para aí, eu acho que eu vou fazer igual o Elias fez lá com Ezequiel, né? Ezequias, né? Quando Paulo foi decapitado, por que ele foi decapitado? Porque ali o imperador estava em guerra agora com o rei, o Todo-Poderoso. Antes ele morou em Roma 2 anos na sua casa própria e foi solto. Por quê? A besta fera não estava em guerra com os céus. Mas quando Paulo foi preso pela segunda vez, aí sim, agora Nero tinha declarado guerra a quem? Não era aos cristãos? E Paulo, quando estava perseguindo a igreja, Cristo manifestou para ele e disse assim, você está perseguindo ao Zé Ruela? Cristo falou para eles, você está perseguindo a mim. Pode falar, pastor Job.
apóstolo Paulo, depois daquele que o Senhor aparece ele, como o irmão citou, aí Deus revela a Ananias. Ananias, vai lá na casa de Judas, lá na rua direita, acho que era a rua chamada direita, lá tem um vaso para mim, precioso. Aí Ananias fala, mas Senhor, esse homem tem perseguido a igreja, maltratado, prendido e até consentido na morte de muitos. Fala, não, vai, porque este é para mim um vaso precioso, para levar o meu nome aos gentios e judeus. Exatamente. Então, aos gentios e judeus, não é só aos gentios, né? Começa a revelação, né? Isso. Tópico 2. Paulo, ministro da revelação divina. Vamos passar pelo menos 2. Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, que de maneira clara e precisa lhe revela o mistério oculto que deveria compartilhar com os gentios, o mistério da igreja. Entendendo o mistério que esteve oculto. 2:1. Por 3 vezes nesse parágrafo, Paulo faz uso da palavra mistério. Essa palavra do grego não possui o mesmo significado do nosso português. Um mistério em nossa língua portuguesa significa algo obscuro, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo incompreensível. Strong registra que em o Novo Testamento era uma palavra usada a respeito de fatos, doutrinas, princípios, etc., não revelados previamente. De acordo com John Stott, Deus não reserva seus mistérios para uma elite espiritual. Eles são verdades que, mesmo estando além da compreensão humana, foram reveladas por Deus e pertencem abertamente a toda a igreja. Para o apóstolo, o mistério era um segredo que esteve oculto, mas agora desvendado. E pertence toda a igreja. Veja bem, na Bíblia, os comentaristas dizem que pelo menos 32 vezes existe essa palavra mistério. Mas como nós vimos aqui o comentarista deixando claro que a palavra em português não tem o mesmo sentido que do grego. Por que ele fez essa colocação? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a questão do mistério aqui, igreja, mistério na Bíblia não é de coisas ocultas, mas de reveladas. Aqui no Novo Testamento. Não é de coisas ocultas, mas de coisas reveladas. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ali, acho que a partir do 51, ele diz assim, eis que um mistério eu vos falo ou revelo, né? Conto para vocês. Que nem todos, né, morreremos, não é isso? Mas todos seremos transformados. Aí nós vamos receber um corpo glorificado. Era um mistério. Tanto é que o Senhor Jesus teve problema, entre aspas, né, com os saduceus. Vocês lembram? Eles viviam rodeando Jesus porque o Senhor Jesus falava da ressurreição. Eles não criam. Era um mistério. Mas como que é isso agora? Se desde que existe aí Abraão aqui, todos morrem e não voltam, agora vem esse homem dizer que vai ter ressurreição? Que conversa é essa? Isso é conversa para boi dormir? Também, exatamente. Nicodemos, explicando para Nicodemos, mas como é que pode ser isso? Eu, um homem velho, voltar? Não, Nicodemos, não é assim não. Tanto é que o Senhor Jesus diz para os saduceus, não, espera aí, acaso não provém o erro de vocês, ou os vossos erros, por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus? Será que vocês estão errando porque vocês estão destituídos da presença de Deus? Lá nos céus não vai ter macho e fêmea não, lá são anjos. Isso era mistério, pastor Miro. Olha que loucura que é essa agora. E o apóstolo Paulo vem e escreve aos Coríntios, importa que o homem seja salvo pela pregação boazinha do evangelho. Não foi que o apóstolo Paulo escreveu? Não, é pela loucura da pregação é que o homem vai aceitar a Cristo. Então isso aí está sendo revelado para nós, a igreja. Quer aceitam, quer não, pregue, insta, procura, faça oportunidade, mas pregue a palavra que te foi revelada, igreja. Fala com o seu vizinho, fala com o seu amigo, com o seu companheiro, ore por ele. Na Bíblia está escrito assim, na Bíblia está assim, na Bíblia é assim, a salvação é para todos que creem. Irmãos, é tremendo e profundo demais. Aí, por quê? Porque são fatos encobertos, né, ou escondidos. E isso foi revelado à igreja. A igreja é um povo destinado a trazer a glória de Deus.
e representa o propósito supremo de Deus, irmãos. Isso é a igreja. Nós somos destinados a trazer esta glória para a humanidade, para o homem. A igreja não é para ser bonita, cheia de pomposidade e de púrpura e aquela coisa mais linda que a gente tem visto aí. A igreja somos nós. Nós precisamos ser considerados pelos homens como dispenseiro dessa graça, mas também requer que sejamos fiéis, irrepreensível. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Tito, diz assim: olha, excelente coisa você está desejando, que é o episcopado, mas você tem que ser irrepreensível, porque sobre ti recai essa glória de levar esta palavra, de manifestar o que Deus fez lá na cruz do Calvário. Vamos para frente, que a hora já foi. Amém? 2:2. A natureza do mistério revelado. Com muita clareza, Paulo fala da natureza do mistério que o Senhor lhe havia revelado. O mistério era que gentios e judeus seriam colocados na mesma base. Pela fé em Cristo, eles seriam incorporados a um novo corpo, a igreja. Cristo era a cabeça desse novo corpo. Paulo também apresenta 3 aspectos importantes desse mistério para os gentios. Primeiro, os gentios são herdeiros em conjunto com os judeus, de algo que somente por adoção se tinha direito. Segundo, os gentios se tornaram membros do mesmo corpo, isto é, a igreja. Terceiro, eles também eram participantes da promessa em Cristo Jesus através da pregação do evangelho, ou seja, participariam do benefício da promessa em Cristo Jesus quando crescem ao ouvirem a pregação do evangelho. Amém? Amém. Vamos ler Romanos, vamos começar pelo fim. Vamos ler Romanos aí 9, 24, 26. A natureza da igreja. A igreja, irmãos, o Senhor Jesus um dia disse para os discípulos de João Batista, e depois para os seus discípulos: João Batista é o maior nascido de mulher. João Batista é o maior, até hoje é o maior. Vocês lembram disso? Está lá em Mateus 11, 11. Mas qualquer um desses pequeninos aqui é maior do que João Batista. Ali já estava apontando para a igreja, para a graça, porque João Batista representava a lei, a igreja representa a graça. Por quê? Porque a lei estava simplesmente dando um vislumbre do que iria acontecer, do que estava acontecendo, do que era Cristo, quem era Cristo. O que era Cristo? A graça. Agora, a salvação para toda a humanidade. Antes, Deus estava só preparando um povo para isso acontecer. E agora aconteceu a plenitude agora. Agora está sendo revelada a todos os homens. E isso tem sido revelado a todos os homens por intermédio de quem? Da igreja. Pode ler. Romanos 9, né? Isso. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Exatamente. Olha o apóstolo Paulo fazendo menção aí do Antigo Testamento. Está vendo? Os discípulos todos faziam isso. Por quê? Porque o povo precisava de entender, o povo precisava de ver que o Antigo Testamento, que a lei deles, Deus estava profetizando ali, falando do que iria acontecer. Tanto é, pode falar, pastor Juvenil. Se o irmão é computador aí, quando ela falou lá que as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas a Deus. Lá no Velho Testamento. Deuteronômio 29, 29. Aí os homens hoje ficam procurando tanto carrancho aí e não olham para a palavra de Deus. Exatamente. Não adianta. O homem falar dele mesmo, às vezes cai indiscreto, mas se você pregar a palavra de Deus, todo mundo aceita. Exatamente, pastor Juvenil. Quer ver? Olha aí para você ver. Já Isso. lá no Velho Testamento. E para os que o temem. Pode ler, pastor Toninho, pode olhar aí também. Salmos 25, 14, que o pastor Toninho acabou de ler. Faltou o microfone. Deuteronômio 29, 29.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Exatamente. Gálatas. Isso. A sequência para os homens, né? Gálatas, no capítulo 4 e versículo 4. O apóstolo Paulo deixa claro para eles: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Por que o apóstolo Paulo está falando isso aqui, Jazimiro? Por quê? Porque os judeus estavam ali, pastor Machado, dentro da igreja dos Gálatas, tentando fazer o povo precisava circuncidar, precisava fazer parte agora dos ritos dos judeus para poder ser salvo. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo isso aqui. A Romanos, no capítulo 10, o versículo 4, o apóstolo Paulo também dá uma lambada neles. Olha, o fim da lei é Cristo, para todos que creem, o fim da lei é Cristo. Não tem mais essa onda que vocês estão querendo, não. Aquilo ali apontava para Cristo, e Cristo veio, porque veio a plenitude de Deus. Ele nasceu, tanto é que ele nasceu debaixo da lei, nasceu de mulher. Miro. Basicamente era isso que eu ia comentar. Para fazer parte da promessa de Deus e das bênçãos de Deus, em outras palavras, pertencer ao povo judeu, deveria se circuncidar, né? A pessoa, qualquer pessoa, o gentil mesmo. Se ele aderisse a isso, ele seria circuncidado e ele se tornaria parte da mesma promessa e da mesma bênção. Isso. Agora o apóstolo Paulo, quando ele vem aos Efésios pregando ao gentil, ele está falando exatamente que não necessitaria mais desse rito para se tornar povo de Deus. Exato. Que em Cristo Jesus, essa promessa, essa bênção de Deus, agora ela seria estendida a todas as pessoas. Isso. Veja bem, vamos ler lá João 4 e 22. Rapidinho aí. Vocês vão tolerando aí, eu vou passar uns minutinhos aqui, se possível. A igreja aceita? A igreja aceita? É rapidinho, só para nós fechar a linha de raciocínio. Pode ler. Vós adorais o que não sabeis. Como? Vós adorais o que não sabeis. Para quem que o Senhor Jesus estava falando isso aqui? Mulher samaritana. Uhum. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha a encrenca. Olha a encrenca. O Senhor Jesus às vezes parecia ser assim um pouco sarcástico com o povo, né? Mas sabe por que Jesus fazia isso? Porque eles batiam no peito, eles se achavam, os fariseus principalmente. E aqui, onde eu vou ler para vocês, olha o que Jesus fala com eles, Mateus, porque ali o Senhor estava falando com os samaritanos que também adoravam a Deus, certo? Era um povo que os judeus tinham eles como cachorro, mas eles também adoravam a Deus. Tanto é que ele está respondendo à mulher. Mas aqui no capítulo 23 de Mateus, no versículo 15, o Senhor Jesus está dizendo para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Quem sabe o que é prosélito? Vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. Quem se lembra o que é um prosélito? Discípulo do judaísmo. Discípulo do judaizante. Virava um judaizante, melhor dizendo. Aí o Senhor Jesus, continuando, diz para eles assim, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais. Vocês estão vendo que palavra dura do Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque vocês querem que os homens sejam salvos segundo a justiça de vocês, e não é essa a justiça de Deus. Deus revelou para vocês o que é bom e o que é que Ele quer e requer de vocês. Que ande humildemente com Ele, que temam a Ele, e que ame uns aos outros e a Deus. Mas os judeus não. Eles achavam, o apóstolo Paulo disse para eles próprios, tinha que apanhar mesmo, né? O apóstolo Paulo dizia para eles mesmos: convertei,
Vocês lá escrevendo ao Coríntios, vocês que pregam que não pode ser idólatras, vocês roubam os templos. Vocês que falam que não pode prostituir, vocês prostituem. Tinha que apanhar mesmo, Miro. Pode ler. Eu não... Ô, glória. Deixa eu ver aqui. Nós estávamos do 2:2, né? Mas vamos para o 2:3 para nós terminar, fechar aqui. Pode ler o 2:3. A humildade e seriedade de Paulo diante do mistério. Paulo revela algumas coisas importantes sobre a sua comissão. Ele fala que foi feito ministro segundo o dom da graça, ou seja, ele recebeu um chamado, não saiu por conta própria. Também não está falando o que ouviu ou aprendeu com os outros. Isso. Está falando das coisas que o próprio Deus lhe revelou e o enviou a dizer. Dessa forma, o apóstolo deixa claro para os destinatários da carta tanto sua autoridade como enviado, quanto a maneira pela qual ele recebeu o conhecimento e a origem da mesma. Ele considerava a si mesmo como o mínimo de todos, reconhecia o grande privilégio de ser o portador de uma tão poderosa revelação. Irmãos, por isso que ele diz: sobre mim recai. Pastor Walter, vamos ler aí. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 11, acho que até o 16 está bom. Eu quero ler com vocês aqui, enquanto o pastor Walter acha lá, Filipenses, Gálatas, capítulo 1. Porque aqui, vocês entenderam bem aí, né? O Absan leu o quê? Não saiu por conta própria. Ele não saiu por conta própria. E ele fala como foi revelado a ele. Tanto é que no capítulo 3 aqui, ele começa dizendo a isso, que há pouco vos escrevi. E de que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça a mim confiada para vós outros, pois segundo a revelação que me foi dada a conhecer, né, conforme escrevi há pouco, aqui no capítulo 3. E no versículo 10 do próprio capítulo 3, ele mostra, dizendo assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. Por que eu frisei isso aqui? Já você vai ler isso aí. Irmãos, nem os demônios e Satanás sabiam, irmão, desse mistério aqui que Deus manda Paulo dizer à igreja. Nem os demônios conheciam isso aqui. Olha a grandeza de Deus, mas agora transferiu para a igreja, no capítulo 3 e o versículo 10, que diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O demônio veio a saber desta grandeza e destes mistérios e sabe por intermédio da igreja. Foi transferido para vocês, embaixadores de Cristo. Você representa os céus aqui, e tudo que vem dos céus é manifesto por intermédio do ministério da igreja. Pode ler, pastor Walter. 11 a seguir. 11 a seguir. Gálatas, né? Gálatas 1. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia.
apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo está fazendo um relato do que ele falava, do que ele vivia. Não aprendeu por homem, mas diretamente de Deus, aquele que o regimentou, pastor Machado. E para fechar aqui, para terminarmos, a igreja estava passando por esse problema, porque a igreja nasceu por intermédio dos judeus, para os judeus, e começou a enfrentar problema, pastor Juvenil, com os judaizantes. Aí eles fizeram a primeira reunião da qual a Bíblia nos relata, Atos 15. Eles fizeram ali um concílio, né? Atos 15, no qual presidiu Tiago, Pedro, João, porque eram os coluna. Tanto é que o apóstolo Paulo acabou de citar eles aí, ó, aos Gálatas, que ele avistou a Pedro, aos irmãos de Jesus. Pode falar, pastor Juvenil. Inclusive, quando ele convidou os judeus, ele convidou até para uma festa. E eles não quis. Exato. Convidou, foi para a festa. É verdade, foi mesmo. Eles não quis. Exatamente. 3 classes de pessoas que ele convidou para a festa, todos eles recusou. Arrumaram uma desculpa. Aí ele falou: vai então para os valados, pelas ruas, traz mancos, cego, aleijado, aí enche a casa. Isso, Ele verdade. estava travando. É verdade. Encher a casa, ele estava travando. Estava rechaçando, né? E tentando impedir. Essa que é a realidade. Inclusive o comentarista coloca aqui, mas vocês vão me desculpando aí, eu não dei conta de chegar lá. O comentário é muito vasto, é muita coisa, misericórdia. E eu não sou adestrado para fazer isso, viu, irmãos? Eu não dou conta. Vai vindo na minha cabeça, quando eu vejo eu já estou falando. Eu não precisava de falar aquilo, mas quando eu vejo eu já falei. E não tem como. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler lá a partir do 14, Absan. Acho que até o 16 está bom. Simão relatou como Presta bem atenção, irmãos. Olha só como que foi a questão. Pode ler. Atos 15, né? Isso, 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Quem? Deus. Relatou que visitou quem? Os gentios. Entendeu, igreja? Lá no concílio, lá na reunião deles, da cúpula deles, Tiago, o meio-irmão de Jesus, era quem presidia esse aqui, ó. Nós conhecemos muito bem. Continua, Absa. Para tomar deles um povo para o seu nome. Ó. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Eita. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. 17 também, por favor. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Agora vamos ler o 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Repete. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Um minutinho. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? O que os judeus estavam ditando. Tem que ser circuncidado, tem que passar pelos ritos, tem que fazer a guarda do sábado, tem que... E por aí ia, para não tomar tempo. O próximo. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Para aí. Qual era o costume dos gentios? Adorava tudo enquanto era tipo de deuses para cada dia, para cada coisa, para tudo. Abster do quê? Ação dos ídolos. Continua. Da fornicação. Ó. Do que é sufocado. Ó. E do sangue. E da fornicação, do que é sufocado e do sangue. A minha diz assim, ó, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animal sufocada e do sangue. Isso aí o Senhor ordenou que passasse para nós, que era gentios, hoje é a igreja. Então nós temos essa doutrina. E não tem sido observado isso não. Você pode chegar na casa de muitos crentes aí, se você der um frango para ele matar, ele mata ele lá, estrangulado, e come ele com pena e tudo. E está aqui, é doutrina da fornicação, do ato ilícito no sexo, né?
Não é pormenores, não. É no relacionamento de ter outras mulheres e por aí agora vai. Sim, pastor Juvenil. Nós fomos visitar lá os parentes nossos lá, Morrinhos, né? Lá no município de Morrinhos. E chegamos lá, eu e meus irmãos, chegamos lá para visitar uns parentes lá. Ele pegou um frango e destroncou ele. E jogou para lá. Eu falei, cadê uma faca? Cadê uma faca? Cadê uma faca? Aí eu fui lá, que eu não ia comer dele. Fui lá, cortei o pescoço dele, deixei sair o sangue. Depois, aí surgiu a oportunidade para mim pregar para eles. Tá vendo, irmão? Fui ensinar eles. Viu? Como é que o homem de Deus faz? Meu. Viu como que o homem de Deus faz? Requer, está sobre ele. Terminando aqui, fechando, e já peço desculpa e muito obrigado. Eu ensinei que Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, que, de maneira clara e precisa, lhe revela o mistério oculto que deveria compartilhar com os gentios, ministério da igreja. O mistério, né, da igreja. O mistério da igreja. A igreja agora, ela é composta de quê? Da humanidade. Não tem grego e nem judeu. Não tem judeu e nem grego. Pode falar, irmã Camila? Não entendi. Pega o microfone, por favor. Tem alguma explicação? Porque a gente não pode comer o animal sufocado ou é só uma regra? Não, tem explicação sim. Veja bem, quando o Senhor Deus deu a lei, né, ele deixou claro isso aí, porque não comer o sangue, porque o sangue é a vida, está lá no Antigo Testamento. Só que você pode pensar e dizer assim, mas então está errado, porque o Novo Testamento não apontava para o que era para vir, não é? Mas aí eu te pergunto, para nós entendermos aqui, quer dizer então que nós como cristãos agora, nós não precisamos obedecer ao Antigo Testamento? Nós não precisamos amar o próximo como a nós mesmos? O Senhor Jesus enfatizou isso claramente. Então todas as coisas do Antigo Testamento, nós vivemos ele. Por quê? Como que é fruto? Como que é isso? Uma árvore, ela tem que dar fruto, não tem? Um limoeiro não vai dar manga, né? O limoeiro vai dar limão. Agora nós precisamos viver aquilo que para o que o Senhor nos libertou. Nós precisamos agora dar fruto. Não é eu dizer, como Tiago disse, se o seu irmão necessita de bens materiais, de comida, você bate nas costas dele e diz para ele assim, vai em paz, né, que o Senhor é contigo. Não, precisamos de ter ação. E nós então, nós somos livres, e é por isso que nós cumprimos com o Antigo Testamento. E tanto é que nós só não guardamos o sábado porque o próprio Senhor Jesus disse assim, eis aqui quem é. Só eu que sei. O sábado não foi feito para o homem, o sábado foi feito por causa do homem. Não é o homem feito por causa do sábado, o sábado foi feito pelo homem. E quando a Bíblia traz para nós do Antigo Testamento e coloca no Novo Testamento, como é o caso aqui dos próprios apóstolos e discípulos, e o próprio Jesus fez antes, que é que nós devemos agir desta maneira. Está me entendendo, Camila? Abriu sua mente? Tanto é que o Senhor Jesus disse assim, olha, para os fariseus, vocês dão o dízimo, entrar numa área aqui, vocês dão o dízimo da menorzinha sementinha, mas vocês negligenciam o preceito principal da lei. Aí Jesus não aboliu o dízimo não, ele diz assim, vocês deveis fazer essas, mas cumprir a outra. Vocês devem o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas vossas necessidades e guardar-vos incontaminado com o mundo, com as coisas do mundo. Então é por isso que nós obedecemos a doutrina. É por isso que nós cumprimos com essa vontade que é dada. Sim, pode falar, pastor. Que dia foi criado o homem? Que dia que foi criado o homem? Que dia que foi criado o homem? Na última... Lá em Gênesis. Isso, Gênesis capítulo 2. Isso. Então Deus não estava trabalhando? Sim. Foi o sexto dia, no sábado, que o domingo é o primeiro dia da semana. Exatamente. Foi no sábado e Deus estava trabalhando. E eles ignoravam Jesus, porque Jesus fazia a obra de Deus no sábado. Exatamente. Então ele veio cumprir a lei. Exatamente.
está lá no Velho Testamento. O homem foi criado no sábado, o número 6. Amém. Obrigado. Obrigado, pastor Rota. Deus abençoe, pastor Wagner. Nossa predestinação e eleição tem validade o quê? Eterna. Vamos ficar sobre os nossos pés, irmãos. Deus possa continuar abençoando o pastor Wagner, muito bem discorrido, né? Igual ele falou, é extenso, tem coisa demais, a gente não dá conta de secar tudo, né? Mas é assim, é dessa forma. Vamos ter aqui logo mais à noite, celebração a Deus, um culto. Peço, irmãos, convide alguém, venha participar. Vamos adorar a Deus, que todos possam ter um almoço abençoado. E logo mais nós estaremos aqui. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa riqueza dessa manhã de estar na Tua casa. Nos ajuda a prosseguir, ó Deus amado. Seja conosco, ó Deus, que nós possamos ter esse entendimento nesse processo para a salvação, colocando em vida prática essa palavra. Senhor Jesus, que nós possamos, ó Deus amado, romper as fraquezas, ó Deus amado, vencer os obstáculos, ó Deus amado, através de Ti, como foi revelado a Paulo. O Senhor o fortaleceu e ele conseguiu vencer. E assim é conosco também, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É assim que a Sua palavra nos diz. Então nos fortalece, Senhor, nos dá força a vencer, Te louvar, Te agradar, obedecer, em o nome de Jesus, nessa caminhada, assim oramos, ó Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. A irmã Celestina, né, que se recuperou de uma cirurgia, né? Vai tudo bem. Glória a Deus, nós ficamos felizes da sua presença novamente. Deus continue abençoando. Um abraço.